Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os caros telespectadores da televisão Canção Nova e também para a própria comunidade Canção Nova. Como sabemos, esta comunidade é fruto de um carisma que o Senhor Jesus concedeu e a ação do Espírito Santo ao grande instrumento de Deus, Monsenhor Jonas Aviv, que, percebendo o pedido que lhe foi feito pelo seu bispo de trabalhar a Evangelho Anunciando com um grupo de jovens, surgiu exatamente depois esta necessidade de levar ao mundo esta boa nova de Jesus Cristo através dos meios de comunicação, seja a rádio, a televisão, a internet, e o bem que sabemos tem feito, porque Deus age também através destes meios, os novos areópagos de hoje, e naturalmente como muita gente não teria acesso à boa nova de Jesus Cristo, como muita gente não teria feito um caminho de conversão se estes meios não existissem. Por isso, queremos, ao saudar todos vós que nos acompanhais nas vossas casas, também aqueles que trabalham dedicadamente por este carisma nas diversas comunidades de Canção Nova e, maiormente aqui em Portugal, onde naturalmente nos tem feito um trabalho tão meritório de, por exemplo, de permitir que toda a gente tenha acesso ao Santuário de Fátima, através da Eucaristia, através do terço, o que faz tanto bem a tanta gente, naturalmente, que de outra forma não seria tão possível. Então, neste caminho que estamos a fazer, de reflexão, de aprofundamento da nossa fé, sempre baseado no Yucat. Para quem porventura não tenha ainda conhecimento, o Yucat é o Catecismo da Igreja Católica na versão dos jovens. Esta edição que foi feita no pontificado do Papa Bento XVI, agora Papa Emérito, e que, naturalmente, percebendo, porque já tinha estado presente na elaboração do Catecismo da Igreja Católica, a pedido do Papa São João Paulo II e também fruto do Sínodo sobre a Catequese, e que depois, naturalmente, também elaborou o compêndio, que é o mesmo Catecismo à base de perguntas e respostas, e, finalmente, no pontificado então de Bento XVI, ele percebendo que estas versões não eram ainda suficientes, pediu para se elaborar esta versão em forma numa linguagem mais juvenil, naturalmente mantendo a fidelidade sempre às verdades da fé e à tradição. Mas, desta forma, então podemos começar a fazer este caminho através do Yucat e depois, para quem quiser, aprofundar sempre com mais clareza, com mais radicalidade, temos aqui os textos, a interpretação que naturalmente se fez ao longo dos séculos destas verdades principais da nossa fé. E no último programa tínhamos ficado na pergunta se a ciência natural torna o Criador desnecessário. E sabemos que a resposta é claramente não. Deus nunca se pode dispensar. Mas o Catecismo vai continuando nesta escalada, neste aprofundamento da fé, a fazer-nos, reparem que as perguntas existem no Catecismo exatamente para nos colocarmos também em reflexão, para não nos limitarmos apenas a assimilar os conteúdos, sem porventura fazermos uma reflexão, sem nos interrogarmos. Nós não devemos ter medo de nos perguntarmos, de nos interrogarmos, até porque é na pergunta que se pode obter a clareza das respostas. E perguntar faz parte também da nossa condição de seres humanos inteligentes. Então, a pergunta que nos é feita é se pode alguém aceitar a evolução e simultaneamente crer em Deus como Criador. E sabemos que esta pergunta se faz também muitas vezes. E a resposta é sim.
A fé está aberta aos conhecimentos e às hipóteses das ciências naturais. E se quisermos aprofundar, no Catecismo da Igreja Católica, nos números 290 e 292, ali encontraremos essa resposta bem sintetizada que nos poderá naturalmente ajudar a perceber que não há tantas vezes propagada diferença onde parece que a ciência já respondeu a tudo e parece que a fé já não tem lugar para nada, mas naturalmente saber este equilíbrio, saber que uma está ao serviço da outra, que é naturalmente a ciência, que está sempre ao serviço da nossa fé. E, por exemplo, no número 290 do Catecismo da Igreja Católica, diz-se que, no princípio, Deus criou o céu e a terra. 3 coisas são afirmadas nestas primeiras palavras da Escritura. Deus eterno deu um princípio a tudo quanto existe, fora dele. Só ele é criador. O verbo criar, em hebraico, bará, tem sempre Deus por sujeito. E tudo quanto existe, expresso pela fórmula o céu e a terra, depende daquele que lhe deu o ser. Portanto, esta certeza de que naturalmente tudo existe por Deus e que a ciência está sempre ao serviço, então, também do ser humano e do próprio Deus. Mas o Catecismo ajuda-nos a perceber melhor isto, dizendo que a teologia não tem competência científica ou natural, nem a ciência natural tem competência teológica. Portanto, cada uma tem o seu campo. A ciência natural não pode excluir dogmaticamente que na criação haja processos orientados para um fim. Por seu turno, a fé não pode definir como eles se concretizam no curso do desenvolvimento da natureza. Um cristão pode aceitar a teoria da evolução como um modelo explicativo e eficaz, desde que não caia no erro do evolucionismo, que vê no ser humano um produto casual de processos biológicos. A evolução pressupõe a existência de algo que se desenvolva. Nada é dito sobre o onde deste algo. De igual modo, a biologia não pode responder a perguntas acerca do ser, da essência, da dignidade, da missão, do próprio sentido e do porquê do mundo e do ser humano. Tal como o evolucionismo, num extremo também o criacionismo no outro, é uma ultrapassagem de limites. Os criacionistas tornam ingenuamente à letra os dados bíblicos, como a idade da Terra e os 6 dias da criação. Portanto, os erros que se devem evitar serão naturalmente o criacionismo e o evolucionismo, porque naturalmente não é essa a lógica de Deus, porque Deus criou sempre tudo do nada. O mundo é porventura produto do acaso? Não. E não porquê? A causa do mundo é Deus, não é o acaso. Ele não é um produto de fatores sem sentido, tanto no que concerne à sua origem, como no que diz respeito à sua ordem interna e ao seu próprio fim. Então os cristãos acreditam que podem ler o manuscrito de Deus na sua criação. Isto é, olhando para a criação, nós poderemos ver esta ação de Deus. Aliás, São Tomás de Aquino fala exatamente nas 5 vias do conhecimento para podermos chegar a Deus, até através da razão, não é? Porque, percebendo claramente, olhando para a natureza, pode-se perceber mais claramente esta ação de Deus. O Papa, e agora Santo São João Paulo II, em 1985, confrontou os cientistas que falam da totalidade do mundo como um processo casual, sem sentido e sem fim. Perante este universo, em que estão patentes uma tão grande e complexa organização dos seus elementos e uma tão maravilhosa orientação final, na sua existência, falar de acaso seria o mesmo que abdicar de procurar a explicação do mundo tal como se nos apresenta. De facto, isto seria o mesmo que aceitar efeitos sem a causa. Tal significaria a renúncia do entendimento humano
que assim rejeitaria o pensamento e a procura de uma solução para os problemas. E depois destas perguntas, se a criação se pode fazer sem a ação de Deus, se a ciência ultrapassa a ação de Deus, depois destes esclarecimentos todos, agora vem a pergunta: quem criou o mundo? E a resposta que nos é dada exatamente de Deus é que, para lá do tempo e do espaço, tirou o mundo do nada. Chamou todas as coisas à existência. Tudo quanto existe depende de Deus. E tem, assim, durabilidade no ser, porque Deus quer que assim seja. Portanto, é muito claro, e por muitas teorias que possam aparecer e quantas vezes vão confundindo, naturalmente, também as pessoas, e por isso é que é importante esta reflexão a partir das verdades da nossa fé. É importante perceber: Deus criou o mundo do nada. E não só criou, como continua a dar também a sua assistência. Deus continua a conduzir esta história, a nossa história, a humanidade, e Deus, por isso mesmo, é o autor de toda a criação. Nós próprios somos obra sua, somos criaturas, e reparem o facto de cada pessoa ser sempre original. É esta ação de Deus maravilhosa que sabe criar um único ser. Só sabemos para que serve o mundo quando conhecemos Cristo. Com ele, compreendemos que o mundo tende para um fim: a verdade, a bondade, a beleza do Senhor. O Espírito Santo mantém tudo na existência. Ele é que dá a vida. Reparem, para que Deus criou então o mundo? Criou o universo, criou-nos a nós. Para estas respostas muito claras: para a verdade, porque Deus é a verdade por excelência; para a bondade, e por isso Jesus é o belo e bom pastor, a existência da bondade vem de Deus, a própria beleza é o próprio Deus. E por isso é que o Espírito Santo nos diz então que é Ele que nos dá a vida. No Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 63. Então reparem como a criação não foi para qualquer outra finalidade. Não foi uma criação ao acaso, não. Há uma finalidade: conduzir-nos à verdade, à beleza e, naturalmente, a essa bondade. Tudo, naturalmente, afirmações que nos permitem perceber quem é Deus. A verdade por excelência, a bondade e a própria beleza. A ordem e as leis naturais também procedem de Deus? Sim. Também a ordem e as leis naturais pertencem à criação de Deus. O ser humano não é uma folha em branco. Ele está impregnado da ordem e das leis ônticas que Deus inscreveu na sua criação. Um cristão não faz simplesmente o que quer. Ele sabe o que provoca danos em si mesmo e no meio ambiente quando nega as leis naturais, quando utiliza as coisas contra as suas regras e quando quer ser mais esperto que Deus, o seu Criador. Reformular, então o ser humano exige demais de si quando se quer reformular radicalmente. Portanto, nunca podemos querer ir além desta certeza de que estamos sempre na dependência de Deus. Somos suas criaturas. Não é? Não podemos simplesmente fazer aquilo que queremos. Aliás, o caos, não é? É fruto disso. É fazer aquilo que se quer, sem pensar nas consequências, nos resultados. E naturalmente que a um cristão, mas a qualquer ser humano se pede também isso, temos que estar dentro das nossas limitações. Somos criaturas. Sabemos, e já vimos também num programa anterior, qual foi a situação, ou digamos a consequência, dos nossos primeiros pais no paraíso, que tinham sido criados por Deus com naturalmente a mesma capacidade de poderem ser felizes aqui na Terra, mas desobedeceram, porque fizeram o que quiseram e deram origem então àquilo que nós chamamos o pecado original, essa grande desobediência a Deus,
e que depois se gerou e teve como consequência a vergonha, o esconder-se, a acusação, que são sempre também as consequências do pecado. Não é? Diz-se vulgarmente que a culpa morreu solteira, ninguém a quer assumir, e o pecado traz sempre essa consequência, isto é, quando se retira Deus da vida da pessoa, a pessoa fica desorientada, a pessoa perde-se e naturalmente depois só procura acusar os outros, procura criar divisões à sua volta. Então, precisamos de uma ordem natural e precisamos das leis, naturalmente as leis naturais, para sabermos e termos uma sã convivência. Porque descreve o livro do Gênesis a criação como uma obra em 6 dias. Naturalmente que, lido à letra, poderia parecer que Deus teve necessidade de criar algumas coisas, parar, depois voltar a criar, mas na metáfora de uma semana de trabalho, coroada por um dia de descanso, exprime-se quão boa e bela e sabiamente ordenada é a criação. Ou seja, a criação mostra-nos, e a forma dela nos aparecer no livro de Gênesis, mostra-nos depois a ação do trabalho. Tem que ser uma ação entre o equilíbrio do trabalho com o descanso, não é? Não que a criação fosse feita assim. É apenas uma metáfora, apenas para que a partir desse relato bíblico nós possamos também valorizar o trabalho em si, como forma de sermos dignos, também de mostrarmos as nossas capacidades, mas ao mesmo tempo o equilíbrio entre o trabalho, o descanso e naturalmente esse tempo para Deus. Aliás, como também nos ensina a regra de São Bento. Ora et labora. Ter 8 horas para o trabalho, 8 horas para a oração, 8 horas para o descanso. 24 horas repartidas em 3 grupos de 8 horas. Este equilíbrio é isso que nos permite ser pessoas com mais qualidade. Termos tempo para Deus, termos tempo para nos realizarmos, para mostrarmos também as nossas capacidades e termos tempo para o repouso, que permite depois ganhar nova força para o dia que se aproxima. Do simbolismo da semana de trabalho podem deduzir-se relevantes postulados. Ou seja, nada há que não tivesse sido chamado à existência pelo Criador. Tudo existe porque Deus quis. Tudo quanto existe é à sua maneira bom. Portanto, Deus fez tudo com muita bondade. Mesmo aquilo que se tornou mau tem uma essência boa. É evidente que Deus não criou as coisas más, criou tudo bom. Algumas coisas foram, como naturalmente a nossa relação de uns com os outros, a nossa relação com o próprio Deus, deteriorou-se pelo pecado. Mas a essência do ser humano, qualquer pessoa, mesmo aqueles que são porventura os maiores criminosos aqui na Terra, têm algo de bom. Não há nenhuma pessoa no mundo que só tenha defeitos. Todos têm virtudes e defeitos. Os seres e as coisas criadas estão mutuamente relacionados e orientados. A criação reflete, na sua ordem e harmonia, a extraordinária bondade e beleza de Deus. É importante irmos sempre aos textos bíblicos e perceber claramente que no livro do Gênesis, no texto original, se diz: Deus viu que tudo era bom e belo. Bom e belo. Na nossa tradução aparece mais a palavra bom, mas também a beleza. Não temos que ter medo de falar da beleza de Deus, porque Deus é belo. Deus é beleza por excelência e a bondade. Portanto, então Deus fez tudo com essa beleza, com essa bondade. Olhando a criação e mesmo olhando nos nossos dias a natureza, encontramos coisas de uma beleza fantástica. Será se nós olharmos as flores, mesmo que hoje já seja possível até fazer flores artificiais e com as mesmas cores das naturais, mas não tem naturalmente a mesma qualidade. Olhar para uma flor e ver quantos matizes, quantas cores ali estão, o seu próprio perfume, a sua beleza, o seu encanto, olhar para as árvores, olhar para os próprios, a água, como ela vai percorrendo os rios e o que vai deixando nas bermas, a verdura, a vida. Portanto, olhando para esta beleza de Deus, através da criação, nós podemos perceber que Deus é essa beleza. Então, tudo o que foi criado foi para nos mostrar como é também o próprio Deus. Mas na criação existe uma hierarquia. O ser humano está sobre os animais
os animais sobre as plantas sobre a matéria não vivificada. Portanto, não podemos esquecer que Deus criou tudo, no fundo preencheu o universo com tudo que era importante para quem? Para o ser humano. E, portanto, o ser humano é a criatura por excelência. E somos os únicos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o ser humano é, acima de tudo, de todas as criaturas, aquela que Deus pôs com mais ênfase, com mais qualidade. A criação caminha para o grande festim em que Cristo recolherá o mundo em sua casa, tornando-se Deus tudo em todos. Portanto, toda a criação tem origem em Deus. O ser humano tem, naturalmente, a obrigação de preservar esta criação e, por isso, os cuidados que temos com o planeta, com, naturalmente, a natureza, não apenas por uma questão de moda, diríamos hoje, de se falar muito, mas também com uma outra importante certeza. Assim como nós, quando chegamos ao mundo e encontramos esta beleza, nós temos que nos convencer que, depois de nós, virão outras gerações e têm direito a encontrar este mundo também belo. Não é? E por isso é que aquele grande homem que fundou o escotismo, Baden-Powell, nos dizia, nessa bonita frase, devemos deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. Portanto, cabe-nos a nós, porque fomos a criatura mais perfeita, ter este cuidado com a natureza. Perceber exatamente que ela foi feita para muitas gerações de pessoas e que naturalmente terão também que ter usufruir dessa natureza, como nós temos usufruído, da água, dos outros recursos naturais, da própria natureza sem poluição. Então perceber exatamente que Deus fez tudo para quê? Para que nós, passando pelo mundo, um dia nos possamos encontrar com Ele. Percebendo que respeitamos, que amamos aquilo que Deus fez, mas para que possamos, através do mundo, a nossa passagem pelo mundo é para um dia nos podermos encontrar nessa casa, como aliás Jesus diz, vou para o meu Pai e vosso Pai, preparar-vos um lugar. Portanto, Deus quer que nos encontremos com Ele, mas esse encontro com Ele, que será definitivo, será um encontro mais feliz da nossa vida, podermos estar face a face com o Criador, com o nosso Pai, com aquele que nos dá tudo, então precisamos de percorrer este caminho, de o conhecermos aqui na Terra, também a partir da criação, também a partir da beleza e da bondade que o próprio Deus impregnou aqui na Terra. Estamos a caminhar para o fim deste programa e queremos naturalmente agradecer a vossa atenção, a vossa caminhada, a vossa comunhão também connosco e uma certeza de que estamos receptivos para alguma pergunta, para algum esclarecimento, alguma coisa que não tenha sido tão bem dita, para poderem também fazer as vossas perguntas. Estará a passar neste momento no rodapé da televisão um e-mail onde poderão dirigir-se e, como tenho dito, se porventura vierem várias perguntas, possamos um dia também juntá-las todas e fazer um programa só respondendo às vossas perguntas. Não estamos aqui para avaliar ninguém, estamos a fazer apenas um caminho, a refletir convosco, como irmãos na fé, para que naturalmente possamos, como repito mais uma vez, dizer como São Pedro, podermos dar razões vivas da nossa fé, da nossa esperança, sabendo que neste mundo estamos a caminhar para Deus e no mundo que o mesmo Deus fez para nós, para nos sentirmos bem, para nos sentirmos em casa, mas também sabendo naturalmente viver essa relação com o mundo, essa relação com a criação, como Deus foi capaz de nos ensinar. Queremos que continuem a ter uma boa semana, a aprofundar a vossa fé nos vossos trabalhos, também apostólicos, que sejam capazes todos de fazer deste caminho, deste aprofundamento da fé, também a grande alegria da nossa própria vida. E terminamos pedindo a bênção de Deus para que nos faça de cada um de nós esses discípulos da bondade, da beleza e do amor de Deus uns para com os outros. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até à próxima, se Deus quiser.